E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Bom, nessa aula de hoje nós estamos na unidade 6, no conteúdo de português, começando o nosso conteúdo sobre frase, oração e período. Bom, vamos lá. Frase, oração e período é o primeiro conteúdo que a gente vê nessa unidade 6. Então, frase, enunciado linguístico que possui um sentido completo, ou seja, uma frase é uma mensagem. Oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e que pode ou não apresentar um sentido completo, ou seja, uma oração gira em torno de um verbo, certo? E pode ter sentido completo ou não. O que importa é que tenha um verbo. O que importa é que tenha um núcleo verbal, ou seja, um verbo ou uma locução verbal. E o período, ele é um enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Resumindo, o período começa com letra maiúscula, termina com ponto, possui verbos e, claro, tem sentido completo. Então, podemos dizer que o período é uma frase com verbo, com núcleo verbal. Voltando aqui para a frase. Então, já dissemos que a frase possui sentido completo, tá bom? Ela termina com uma pausa pontuada, ou seja, a frase ela também termina com um ponto, tá bom? Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem sentido completo. Como assim, professor? Porque, por exemplo, na frase silêncio, silêncio, essa frase não tem verbo, né? É só uma palavra, silêncio. Aí você pode pensar, então aí não é uma frase, porque só tem uma palavra, não. Ela é uma frase. Silêncio é uma frase. Tem sentido completo, tá passando a mensagem. Tá pedindo para que você não faça barulho. Do mesmo modo como faça silêncio, por favor. Também é uma frase, porque tem sentido completo. Tá bom? Então, para ser uma frase, tem que ter sentido completo. Às vezes ela tem verbo e às vezes ela não tem verbo. Tá bom? Como, por exemplo, silêncio não tem verbo, mas é uma frase. E faça silêncio tem verbo e também é uma frase. Aí, a partir do momento que ela tem verbo, né? Aí já passa a ser oração em período que a gente vai ver mais adiante. Vamos ver aqui exemplos de frases. Ó. Silêncio, como eu já tinha dito, né? Silêncio. E agora, José? Também é uma frase, galera. Ele está fazendo uma pergunta, né? Choveu, também é uma frase. Professor, mas só tem uma palavra, certo? Mas essa palavra, choveu, esse verbo, tem um sentido completo. Está dizendo que choveu, né? Caiu água do céu, né? Não sei o que dizer, também é uma frase. Eita, que sol quente. Todas elas são frases, todas elas transmitem uma mensagem. As frases são marcadas por entonação, né, que na escrita ocorrem com o recurso dos sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos. Ou seja, se você escrever um texto e não colocar nenhuma pontuação, aí vão ser só várias palavras ali soltas ali, tá bom? Para que fique organizado, para que fique coerente, coeso, tem que ter pontuação também, não é isso? Vamos aqui para os tipos de frases. As declarativas. O emissor da mensagem constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Vamos aqui para os exemplos. O curso termina esse ano. Estou afirmando, né? O curso não termina esse ano. Também estou agora afirmando, só que de modo negativo, né? Nas palavras negativas, nas frases negativas, sempre tem um não ou nunca. Frase interrogativa, logicamente, vai ser aí uma mensagem com uma pergunta, né? Seja essa pergunta direta ou indireta. Por exemplo, a pergunta direta tem um ponto de interrogação, né? Perguntar diretamente para a pessoa. Aqui, ó, você quer comer? Né? Pergunta direta. E a pergunta indireta meio que tem uma questão mais formal, né? Gostaria de saber, né? Poderia saber, né? Se você quer comer. É uma pergunta indireta, tá bom? Coloca só o ponto final no final dela, mas não deixa também, né, de ser uma pergunta. Por isso que é uma frase interrogativa. Frase exclamativa. O emissor da mensagem tenta manifestar alguma emoção através de algum artifício. Nesse caso é o que é o ponto de exclamação, né? Alguma emoção. Que lindo! Puxa vida! Eu te odeio! Nossa! Meu Deus do céu! São exemplos aí de frases exclamativas, né? Tá mostrando aí alguma emoção, tá bom?
E imperativas, as frases imperativas, elas dão ordem, conselho, pode ser um pedido, tá bom? Mesmo que seja de maneira afirmativa ou negativa. Por exemplo, ó, bota o lixo para fora, é afirmativo, né? É uma ordem afirmativa. Não faça o almoço, agora é uma ordem, só que de modo negativo. Nas palavras negativas, vão ter o termo e não presente, tá bom? Optativa. Optativa, aqui a gente tem um desejo sobre algo. Ó. Por exemplo, ó, que Deus te acompanhe, né? Estou te desejando algo de bom. Muitas felicidades nessa nova fase. Né? Também estou te desejando algo positivo, não é isso? As frases optativas expressam um desejo. O que é oração? Então, a gente já disse que a oração gira em torno de um verbo, tá bom? Então, obrigatoriamente tem verbo ou locução verbal, né? Tanto faz. Ou seja, tem que ter um núcleo verbal. E elas podem ou não ter sentido completo. Também já falamos sobre isso. Vamos ver exemplos. Acabamos, finalmente. Olha, tem um verbo aí, acabamos. Né? Levaram tudo. Novamente aí uma mensagem, né, que possui um verbo. É provável, ó, essa daqui, ela não tem sentido completo, porque é provável o quê? O que é provável? Não sabemos. Mas ela tem um verbo né? Não é isso? Então, por ser uma mensagem que possui um verbo, então ela é uma oração, é um enunciado que possui verbo, tá bom? Ó, estamos indo, me empreste essa tarefa, são enunciados que possuem verbo. Às vezes eles têm sentido completo e às vezes eles não têm sentido completo. Tipos de orações. Orações coordenadas, né? São orações que elas são independentes. Inclusive a gente vai ter uma aula só sobre coordenada, outra só sobre subordinada, tá bom? Hoje aqui é só introdutório mesmo. Mas vamos lá. Orações coordenadas, elas são independentes. Significa dizer que uma não exerce função sintática sobre a outra. Professor, não entendi. Significa dizer que uma não precisa da outra para ter sentido. Eu posso ler só a segunda e entender. Eu também posso ler só a primeira e entender ali aquele contexto específico. Mas é claro que a frase completa, né, deixa ainda mais detalhada, ainda mais explicada. Exemplo, fomos para a cantina, tem sentido completo. E se eu ler só a segunda, que é dividimos uma coxinha, também tem sentido completo. Mas o ideal, claro, é que você lê toda, né? Fomos para a cantina e dividimos uma coxinha, tá bom? Aí nós temos exemplo de orações coordenadas, né? Uma independente da outra. Uma tem sentido sozinha, sem a outra, tá bom? E elas juntas, claro que se completam ainda mais. Orações subordinadas. Se elas são subordinadas, significa que uma depende da outra para ter sentido, né? Sozinha elas não vão ter sentido completo. Exemplo, ó. É possível que. É possível que o quê? Só o termo é possível que não tem aí o sentido completo, né, galera? Só o termo é possível não tem sentido completo. Eu preciso do complementação. É possível que Juliana não faça a prova. Ah, agora sim. Então a oração 1, ela é subordinada, né? A oração 1, ela é a oração principal presa a uma oração subordinada, certo? Beleza? Então, as orações subordinadas, uma depende da outra para ter sentido. Eu tenho que ler ela completinha para poder compreender a mensagem. Os termos essenciais de uma oração. As orações são estruturadas em torno de um sujeito e de um predicado, que são chamados de termos essenciais da oração. Exatamente, sujeito e predicado é o mínimo, é o básico que eu preciso para realizar uma análise sintática. O sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara alguma coisa, né? Enquanto o predicado é a parte da oração que possui o verbo e também é aquela declaração feita sobre o sujeito. Por exemplo, aqui, ó, os alunos homenagearam o professor. Aí eu faço a pergunta para o verbo, né, galera? Quem homenageou o professor? A minha resposta vai ser o sujeito, os alunos, né? Quem homenageou o professor? Os alunos. Os alunos é sujeito e tudo que sobra é predicado. Homenagearam o professor. E também o predicado é a parte que contém o verbo. O que é período, né? O período vai ser aqui uma organização frasal, tá bom? De uma ou de mais orações. Esse período ele pode ser simples quando tiver só um núcleo verbal, tá bom? Ou ele pode ser composto quando tiver dois ou mais núcleos verbais, quando tiver duas ou mais orações. Então vamos lá. Tipos de períodos. Primeiro período simples. Ele é formado por somente uma oração.
tá bom? Ele gira em torno de um núcleo, um único verbo de um único núcleo, tá bom? Então, quando isso ocorre, nós dizemos que essa oração é absoluta. Período simples, oração absoluta. Período composto. O período composto é formado de mais de uma oração. Então, nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou número de locuções verbais. Nesse tipo, se tem 3 orações, então é um período composto por 3 orações. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, faça como eu pedi. Né? Não sei se tenho coragem. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Perceba que em todas as situações eu tenho verbos. Ó, faça, pedi, tenho, começou, certo? Em todas essas situações que eu vou ter verbos. Então, se eu tenho uma mensagem que começa com letra maiúscula, termina com ponto e possui verbos, então eu tenho um período. Quando tiver só um verbo, período simples. Quando tiver 2 ou mais orações, né, vai ser período composto. Então aqui, galera, vamos resumindo. Frase é o enunciado de sentido completo que pode ou não apresentar verbo, né? As frases elas podem ser nominais quando não tem verbo e podem ser verbais quando tiverem verbos, tá bom? Já a oração é o enunciado que necessariamente apresenta um verbo ou uma locução verbal. E por fim, nós temos o período, que é a organização da frase em uma ou mais orações. E o período começa com letra maiúscula, termina com ponto e possui verbo. O exercício que fica vai ser a leitura e o estudo das páginas 216 até a 221. E a atividade, né, o exercício nas páginas 222 e 223, são 7 questões, apenas respostas. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!